Bom dia para vocês que vão me assistir, ou boa tarde ou boa noite, né? Eu me alegro, perdão, desculpe, eu me alegro por ter o privilégio de estar me... Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai me assistir. Eu quero me alegrar de ter o privilégio de dizer para vocês que eu não sou ateu, não sou ateu. Também não sou agnóstico, também não sou cético, mas tenho fé, sou uma pessoa crédula, tenho uma fé sobrenatural e uma fé fundamental. Quando eu falo a fé sobrenatural, é aquela fé que se realiza milagre na fé. E a fé fundamental é aquela fé a qual ela está fundamentada num ser divino, correspondente nas escrituras, num ser eterno, ao qual eu me pauto em base histórica, em fato e acontecimento e escrita nas escrituras. Só que eu defendo que a Bíblia não é escritura. A Bíblia contém parte das escrituras. Por que eu digo que contém parte das escrituras? Porque a Bíblia, os tradutores da Bíblia, infelizmente, adulteraram, né? Botaram contradição. E a Bíblia é um livro de manipulação. Isso é um fato. Que para chegar a esse nome Bíblia, já teve muitos nomes anteriores, né? Vulgata Latina, né? Septuaginta, que é lá de trás, que a Septuaginta é uma tradução totalmente grega, lá egípcia, de um rei chamado de Alexandria, né? Ptolomeu, o nome do rei. Então, Ptolomeu era o nome do rei, a Septuaginta foi grega, que ele mandou 70 e ao Rudim, quer dizer 70 hebreu, para fazer essa tradução, já para paganizar as escritura antiga hebraica arcaica, né? Existem dois hebraicos hoje na historicidade, o hebraico moderno e o hebraico arcaico. Eu defendo muito o arcaico, creio mais no arcaico, né? Porque o moderno, eles também criaram os maçoretas, isso já foi do século VIII, né? Depois do Salvador, quer dizer, depois do Cristo, que ele chama depois de descer, depois de Cristo, mas eu digo DM, depois do Messias. Aí eles criaram os maçoretas criaram os maçoretas, para colocar vogais no hebraico. Mas só que eu, por defender a escritura, tenho uma fé fundamental, né? Não sou politeísta, sou monoteísta. Até a palavra monoteísta é uma palavra grega, né? Eu não quero defender o grego e nem gosto de optar pelo grego, mas eu estou esclarecendo um fundamento à base da minha fé. Quer dizer o quê? Monoteísmo quer dizer a crença, no linguajar religioso diz a crença em um só Deus, no único Deus. Mas eu não trato a palavra Deus, porque eu sei que a palavra Deus, ela vem da corruptela de Theos vem a corruptela de Zeu, né? Ela vai se traduzir da palavra Zeus. Se você pesquisar, é um direito seu. Eu trato a palavra o Criador, o Eterno, o Ser Supremo, em que eu creio. Então, eu creio num Ser Supremo, creio que esse Ser Supremo, né, enviou seu Filho, o Messias, ao mundo, e quando ele enviou, ele se fez carne no Messias, né? Que no princípio era a palavra estava com Yahu, o Luhim, e a palavra era Yahu, o Luhim. Só que a palavra se fez carne, né, ser humano, e habitou entre nós. Isso é relato de Yahu Hanan, quer dizer, João, no capítulo
1 e o verso 14, né? E o verso 1 e o verso 14. Então, que está na Bíblia, mas eu trato as escrituras. Não havia esse nome Bíblia. Bíblia é uma palavra grega que botaram para os livros que os tradutores da Igreja Católica botou. Então, voltando ao assunto que eu quero chegar, eu tenho uma fé, sei que essa fé ela é perseguida, ela é uma fé que não é aceitável dentro do compêndio, dentro do sistema religioso. Desculpa aí que eu estou um pouco resfriado, me perdoe, mas o sistema religioso persegue as pessoas que invocam o nome do Criador, o nome do Salvador, que se chama Yahushua, o nome do Criador Yahu, mas por isso eu não vou abandonar a minha emuná, a minha fé, que se chama emuná, no hebraico fé se chama emuná. Não vou abandonar a minha emuná. Eu bato de frente com o sistema religioso e com o sistema impregnado da nova ordem mundial, a qual se chama o sistema que os Illuminati implantou, seja o quê? Que os Illuminati da nova ordem mundial estão ligados com o sistema religioso, eles estão enquadrados de mão dada, porque o sistema religioso e o sistema Illuminati, que é o sistema político governamental, são um sistema que está do mesmo lado, quer dizer, a religião e a política. Isso anda de mão dada. Foi aí que o sistema religioso se originou através do sistema político. Eu vou clarear sua mente. Havia um povo que servia o Salvador, e esse povo era rasgado por bocarra de leão no Coliseu de Roma. E era muita gente sendo morta por causa que não aceitava o sistema de Roma. Por isso o sistema romano levantou-se um imperador chamado Constantino e criou o sistema religioso. Constantino, que é o pai do cristianismo, que criou esse cristianismo, reuniu Estado e religião ali, no Concílio de Nicéia. Ele reuniu a religião no Concílio de Nicéia e colocou essa religião chamada Católica Apostólica Romana, a qual, no ano 1500, surgiu um padre chamado Martinho Lutério, e diz que ele fez a reforma protestante, protestou 95 teses contra a Igreja Católica, e se fosse eu hoje, eu não só protestava 95 teses, eu acho que eu protestava hoje umas 250 teses contra a Igreja Católica, né? Umas 250 teses. Então isso não foi reforma, infelizmente foi uma profecia, né? Que aconteceu para a destruição da fé espiritual da humanidade, né? Babilônia e suas filhas, que as igrejas protestantes é filha da Igreja Católica. Vou dar exemplo para você entender melhor. A Igreja Católica crê na Trindade, os evangélicos também. Tem uns evangélicos que se denomina monoteísta, que se chama os evangélicos unicistas. Cita nome, né? Voz da Verdade, Igreja, as Assembleias Pentecostais de Jesus Cristo, a Igreja Unida do Brasil, né? A Igreja Apostólica. Essas igrejas, o Italy se considera igreja monoteísta, mas infelizmente estão com os nomes pagãos, porque Jesus não é o nome do Salvador e Jeová não é o nome do Eterno, estão com os nomes paganizados. Apesar que eu fui também evangélico, por 17 anos da minha vida passei dentro do sistema, né? 17 anos. E depois passei mais 3 dentro do sistema religioso, com função alterada de presbítero e pastor, né? 1 ano e 6 meses de presbítero e 1 ano e 6 meses de pastor no sistema religioso. Foi aí que, quando eu fui ungido, esse pastor que o sistema tanto unge, foi aí que eu fui fazer teologia e descobri que não se encaixava com a minha fé. Jesus era um nome trocado, que Jesus era um nome inventado, que Jeová também não era o nome do Eterno, que a Bíblia estava adulterada,
que a Bíblia tem contradição, e aí abriu mais a escama dos meus olhos sobre a ceia, né? Que a ceia é um mitraísmo, Jesus é um mitra mesmo, e foi abrindo os olhos e disse, estou fora desse sistema. Mas as pessoas não aceitam, né? O que eu estou falando, as pessoas criticam, porque não conhecem as 4 consoantes do nome do Eterno, né? Que é 4 consoantes hebraicas, Iod, Re, Vav, Re, não conhece o tetagrama, não sabe defender o que é o tetagrama, não conhece o verdadeiro nome do Messias que botaram para Jesus. A pessoa dentro do sistema religioso, se ele for pesquisar a fundo, vai descobrir que o nome de Josué era o mesmo nome do Salvador, ou seja, o mesmo nome de Jesus. As pessoas vão descobrir isso. Peraí, se Josué era o mesmo nome de Jesus, por que o Jesus não é Josué e Josué não é Jesus? Você veja que nome próprio não muda. Se é uma transliteração, por que não transliteraram o nome de Jesus para Josué? Se você pesquisar isso dentro do sistema, você vai descobrir. Então, o sistema está aí para lhe manipular. O sistema religioso está aí para lhe manipular, para que você não aceite a verdade, para que você não se aproxime da verdade. Né? Que o dízimo no sistema religioso é uma farsa, é somente para o povo de Israel. É para quem é levita no povo de Israel. E para quem é sacerdote para tomar o dízimo da tribo de Levi. Então, lhe ensinaram muitas coisas erradas dentro do sistema. Agora você quer ficar preso ao sistema porque não quer ser liberto. Por isso está escrito, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E a Hanan, né? Eu vou citar capítulo e versículo porque vocês gostam do sistema assim, né? Para as pessoas pesquisar, 8:32. Mas só que no 8:44 diz que o Ra-Satã, que é o diabo, né? Conhecia a verdade, mas não se firmou nela, né? Então, não somente conhecer, mas como se firmar na verdade, né? Então, não importa só conhecer, mas também se firmar, para ser liberto totalmente do sistema religioso, a qual você precisa de um templo para congregar. Mas saiba que hoje eu estou fora do sistema, não preciso de templo, não preciso de pastor, porque o meu pastor é o Salvador, e o templo hoje sou eu. Hoje eu sou o templo, é diferente ser remanescente, é diferente porque hoje o templo sou eu sou o templo e a morada do Altíssimo, apesar que eu estou lutando para servir Ele melhor. Tenho defeito, sou pecador, não sou melhor do que ninguém, mas defendo aquilo que se chama de fé, porque a hora está se aproximando em que a nova ordem mundial vai fazer um reset no mundo, né? A nova ordem mundial vai chipar a população, vai tirar o dinheiro, papel, moeda em espécie de circulação, vai criar um documento único com chip, e está chegando, isso está bem próximo, o mundo está andando para isso, né, para a manifestação do antimessia, a qual o povo chama de anticristo. Né? Mas só que os evangélicos não acreditam nisso, porque quando isso for acontecer, o suposto Jesus dele tem arrebatado a igreja antes. A igreja não vai passar pela grande tribulação, é o que eles ensinam. Né? Jesus vem arrebatar a igreja não passa pela grande tribulação, mas isso é uma mentira, que o verdadeiro povo do Altíssimo vai padecer perseguição aqui, vai haver uma grande tribulação como nunca houve antes, e se esses dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, nenhuma pessoa que serve o Salvador não se salvaria, porque o antimessias está se manifestando para o mundo. O anticristo, que vocês conhecem como anticristo, eu chamo antimessias, ele está se manifestando nessa era, nessa geração. Essa é a geração que vai ver o antimessias na terra e vai ver o arrebatamento acontecer. Uma coisa que eu acredito em arrebatamento, né? Quando o arrebatamento acontecer, vai acontecer também ressurreição. Os mortos no Salvador vão ressuscitar primeiro, e os que estão vivos vão encontrar o Salvador no Isare. Estou falando coisa escrita.
Levo você, está na carta de 2 Tessalonicense que Shaul escreveu, ou na carta de Coríntios, capítulo 15, que Shaul escreveu, capítulo 15, 51 em diante, no qual eu tenho a Bíblia para lhe informar essas coisas, porque existe a Bíblia Dalit. Compre a Bíblia Dalit o mais depressa possível. Vocês que creem no nome de Yahushua, vocês que gostam de ler escritura, compre a Bíblia Dalit. Compre um livro apócrifo, né? Apócrifo, o Evangelho, né? De Tomé, o livro de Enoque, né? Adquira os protocolos do sábio de Sião, que são coisas que a nova ordem mundial tem. O povo da Igreja Católica tem, porque há muita coisa oculta que a Igreja Católica sabe que não pode passar para o povo, né? Que as escrituras, ela está lá em Roma presa, ainda está presa. Esse negócio que a Bíblia passou 1000 anos sem circulação para a população, isso é história de Roma. Só que as escrituras mesmo ainda está presa, A verdadeira mensagem, quando vai ser anunciada para o mundo todo, para o povo entender no seu próprio linguajar, é quando surgiu aqueles 2 profetas que vão ser mortos, né? Na grande tribulação, as 2 testemunhas, que vão ser mortos e ressuscitar. Aí vai ver verdadeiramente que eles vão desmascarar esses pastores. Vão provar para a humanidade que o nome dele não é Jesus. Eles vão falar para a humanidade, para todas as nações, o verdadeiro nome do Salvador, que foi oculto. Foi oculto quase 2000 anos, né? Porque Roma ocultou o nome do Salvador. Roma escondeu o nome do Salvador pelas traduções da Bíblia, que a Bíblia é católica. A Bíblia é um livro feito por católico e para católico. Isso é fato histórico, você pesquise. Eu estou lhe trazendo um alerta para que você venha acordar, né? Tenha uma fé fundamental, né? O Salvador, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. O Salvador disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Fora do Salvador não há salvação. Fora do Salvador, Yahushua, cujo nome trocaram para Jesus, cujo nome do Eterno trocaram para Jeová. Mas é assim mesmo. O Eterno está velando por sua escritura para cumprir. Ele vela com sua palavra para cumprir. Isso é fato, não é história de caroxim. Que Yahu te abençoe no nome de Yahushua, o nosso Salvador e Libertador. Assim seja.